Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria. Apoio, Televisão Santa Maria. Patrocínio, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. Oferecimento, Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na Televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele também é exibido na Amigo TV, na Maxcloud TV, no site santamaria.tv.br e nas páginas sociais. Este programa é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. O tema da nossa entrevista, que às vezes eu esqueço, né, de dizer o tema, porque é muito elaborado, as entrevistas, os convidados, né, é bom o nosso público saber disso. Ele tem um tema de hoje sobre o processo do projeto arquitetônico, a execução e satisfação do cliente. Então, vocês já estão prevendo que eu convidei um arquiteto ou uma arquiteta para conversar sobre o assunto. Então, nossa convidada de hoje é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Maria, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre em Engenharia Civil e Ambiental, na linha do conforto térmico, pela UFCM também. Foi professora na URI, em Santiago, e é sócia fundadora do escritório Madalena Russi Arquitetura, especializado na construção de casas, grandes reformas e interiores, projeto e gestão de obras em Santa Maria. Bem-vinda ao programa, arquiteta Madalena Russi. Muito obrigada, Lídia. Olá. Prazer te receber aqui. Vamos conversar então sobre essas questões da arquitetura, né? Porque uma entrevista é sempre uma oportunidade da gente ensinar outras pessoas que querem contratar um arquiteto, ou estudantes de arquitetura que estão em formação, querem saber como é que funciona um escritório, o processo de projeto, né? E os nossos próprios clientes sempre aprendem, né? Então, eu gostaria que tu falasse como é que nasceu o teu escritório de arquitetura, né? Como é que tu construiu a tua equipe, se tu tem sócios, colaboradores, como é que funciona e quais os tipos de projeto que vocês desenvolvem no escritório? Uma alegria muito grande, Lídia estar aqui, né? Poder falar sobre arte e arquitetura contigo. Obrigada. E nosso escritório surgiu, né, desde a minha formatura, há 15 anos atrás, né? E agora nós estamos em 4 arquitetos. Que legal. A arquiteta Amanda Vicari, o arquiteto Maurício Oliveira, a arquiteta Jamile Pereira e também trabalha conosco como colaboradora a decoradora Maria de Fátima Oliveira. Sim. Então é uma equipe grande, ainda temos estagiários. E por enquanto a equipe é essa. A gente não pensa em trabalhar com mais estagiários, 1 ou 2 sempre por vez, porque a gente acha que o que a gente faz tem que ser feito pelos arquitetos mesmo. Então, E eles estão aprendendo, né? Eles estão aprendendo e nos ajudando, mas o grosso mesmo tem que ser feito por quem já é formado. É verdade. E vocês, então, com essa equipe de arquitetos, vocês conseguem abranger várias áreas da arquitetura? Interiores? Nós trabalhamos basicamente com residencial. Então, são casas
do zero que a gente faz, e também grandes reformas que eu falo. Às vezes a pessoa está comprando uma casa antiga para reformar toda ela e adaptar ela a um novo, ou adaptar a sua própria casa a um novo momento, trocar toda a elétrica, trocar todos os revestimentos, fazer uma espera para um fotovoltaico ou para um aquecimento de água de maneira diferente, né? Deixar sua casa mais sustentável, às mais vezes uma confortável. Cisterna, né? As pessoas querem fazer hoje a cisterna também. Então a gente faz essas reformas de tudo, né? De tudo que tem que ser reformado. E paisagismo também, luminotécnico? Paisagismo não. Não? Luminotécnico sim, toda a parte de interiores. E também a gente trabalha com a execução dos projetos. Então a gente acompanha o cliente do início ao fim da obra dele. Isso é ótimo. Isso é ótimo mesmo. Eu também gosto de fazer isso. Por exemplo, assim, explique para o nosso público como é que a gente inicia um projeto arquitetônico, por exemplo, né? As etapas de processo. O cliente vem até o escritório, como é feita uma entrevista primeiro, o que é priorizado, como é que começa essa concepção de projeto? Sim. Lígia, nós gostamos de dizer que a gente pega na mão do cliente e vai com ele até o final, né? Então, iniciar um projeto, ele é muito do cliente se conhecer, saber o que ele gosta, o que de fato ele precisa, qual é o perfil dele, né? Como é que é a vida dele, e a gente tenta investigar isso a fundo, iniciando por um briefing, para aí sim começar o projeto. Então, entender de fato o que ele precisa. Às vezes o cliente tem a gente tem a sensação de que o cliente não parou para pensar exatamente o que ele precisa na casa dele, né? Sim, de acordo com o que ele tem. Por exemplo, é verdade. Você tem ideia de ter um cachorro, mas você está pensando em colocar no jardim externo, enterrada no chão, luminárias? Ele vai escavar e vai ter algum problema. Então, nesse caso, a gente pensa em arandelas nas paredes, né? Isso. Então, são coisas que a gente pode pensar sobre como fazer arquitetura para aquele cliente que às vezes nem vivenciou um pátio, nem vivenciou um cachorro. Vem de um apartamento, tu quer dizer? Isso. Ah, que legal. É verdade, eu também percebo isso, e tu falou um termo muito interessante, percebam que ela falou sem se conhecer ou se ele se conhece, ou seja, às vezes a gente recebe clientes que não têm essa questão do autoconhecimento, infelizmente, né? Tem algumas pessoas que ainda não se conhecem totalmente como verdade, então é difícil encontrar as pistas, né? Hoje tá assim, hoje que é assado, né? É isso que tu quis dizer, né? Isso mesmo, então essa investigação tem que ser a fundo mesmo. Ele tem que se abrir, né? Pra gente poder captar essas coisas, né? Isso mesmo. Porque é ele que tem que se satisfazer, né? Na casa dele. Tem um mito de que os arquitetos têm seu próprio gosto e vão inserir esse gosto para todos os clientes. Impõe. Isso para nós não se aplica. A gente não quer dizer também que eu vou dizer que um cliente que venha me procurar, que venha procurar o escritório, vai dizer, eu quero isso e eu vou lá e vou fazer, né? Porque isso ele poderia fazer sozinho. Agora eu vou entender o que ele gosta, o que ele precisa, e aí sim eu vou dar minha melhor orientação para que a gente consiga chegar no melhor trabalho final, para que ele se sinta no final orgulhoso de ter participado de ter participado de todo esse processo e de ter colaborado com o próprio projeto. Sim. Porque o cliente, ele chega e tu tem que estar ali, por exemplo, como é que é tu faz um briefing, né, que tu falou, uma entrevista, enfim. Tu apresenta imagens, croquis, tu trabalha já direto no 3D, no 2D, até para o nosso público poder entender, né, como é que é o processo. Sim, nesse briefing, que são muitas perguntas, a gente coloca imagens de outros projetos para o cliente ir olhando e dizendo assim, achei muito escuro, achei muito claro, não gosto de cozinha aberta, o meu sonho é uma cozinha aberta para a sala, que legal. Uma varanda assim, é o que eu quero. Ótimo. Bem iluminada, com luz natural. Então é nesse momento, olhando as imagens de outros projetos,
que o cliente às vezes Se deixa manifesta, escapar, né? deixa escapar o que ele mais gosta. São as pistas, né, que ele vai dando, são as pistas, a gente vai mostrando imagens, enfim, analogias, né, que a gente chama. E fora que também faz parte desse mesmo briefing, perguntas como, que às vezes o cliente nem sabe do que se trata, né? Por exemplo, o painel fotovoltaico, tá, mas ele é para quê? Ele é para aquecer água? Ele é para produzir energia? Como é que isso funciona? Então, mesmo que o cliente não peça que ele quer, a gente puxa todos esses assuntos para que ele possa ainda pensar sobre isso, analisar os custos, ou às vezes até pode ser colocado simplesmente uma espera para que no futuro ele tenha possibilidade, se ele tiver vontade de ter. Sim, exatamente. Se ele achar importante, né? Então o arquiteto tem que estar sempre atualizado no mercado, nos materiais, né? Por exemplo, aqui eu elaborei uma pergunta aqui: como é que tu começa a identificar o que é melhor para aquele cliente no projeto, né? As técnicas, as dinâmicas, os materiais, as cores. Tu já falou um pouco, né? Tu quer dar mais algum exemplo? E também para o nosso público entender que o arquiteto, quando ela falou em orientação, o arquiteto é um técnico. Ele sempre vai ter um olhar técnico. Às vezes o cliente não sabe daquela técnica do jardim, que vai correr fiação, vai correr dutos para água, para molhar, até para irrigar, né? E o arquiteto, ele tem essa visão. Tem que ter uma visão anterior de tudo já, né? Nós temos que ter essa visão para deixar o futuro do cliente muito prático, né? Isso. Entender como vai ser a utilização dessa residência depois, com uma maneira saudável, né? Para sua família, para ele próprio. Prazerosa, né? Que ele prazerosa, sem tanto trabalho. Então, o arquiteto tem que ser muito sensível a essas coisas, sensível à combinação dos materiais, sensível a esse entendimento. Isso só se consegue com bastante tempo de prática. E também a psicologia das cores traz muitas questões interessantes, né? Então tem a sensibilidade do cliente, por isso que alguns dizem: gosto do escuro, não gosto do escuro, gosto do... Né? Porque não é que a gente tenha que colocar sempre o branco para não errar, não. Sim. Né? A gente pode usar a cor também e aquele cliente goste da cor. Com certeza, as combinações de cores, né? As combinações, até mesmo nos tons mais nudes, digamos assim, a gente pode fazer combinações que venha a favorecer o projeto, né? Até para não ficar tão monótono, todos os projetos iguais. Exato. Madeira, branco, preto. Como é que tu vai diferenciar aquele cliente daquela casa se todos vão usar o branco ou o nude, né? Sim, tem que ter a carinha de cada cliente. E tem muitos que gostam bastante de cores. Que bom. Talvez já se conheçam mais, já são mais, né? Mais ousados. Mais ousados, nós vamos fazer um rápido intervalo e continuamos falando com a arquiteta Madalena Russi sobre outros elementos do escritório de arquitetura e as habilidades do arquiteto no atendimento para o seu cliente. Voltamos logo. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria. Apoio Televisão Santa Maria. Patrocínio Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. Oferecimento Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Você sabia que a moradia sem qualidade pode gerar uma série de doenças cuja origem pode estar na falta de habitabilidade e aspectos sanitários e de higiene? Para a casa doente, quem tem o remédio não são os profissionais da saúde, mas sim o arquiteto. É ele quem tem condições de curar e melhorar a casa que está deixando as pessoas adoecidas.
A Casa Saudável é um programa de assistência técnica para habitação de interesse social criado pelo CAL-RS, com o objetivo de contribuir para a implementação da Lei 11.888 de 2008 nos municípios gaúchos. Para isso, buscamos uma integração do profissional arquiteto e urbanista junto às equipes que trabalham com a estratégia Saúde da Família, aproveitando uma estrutura existente e complementando o trabalho dos profissionais na área da saúde. O objetivo do Casa Saudável é fazer com que os arquitetos possam colaborar e contribuir com o sistema de saúde, resolvendo diversos problemas que podem estar na origem dessas enfermidades, contribuindo com a construção de banheiros, fossas, reformando telhados e pisos, abrindo janelas, melhorando ventilação e iluminação, ampliando cômodos, proporcionando mais qualidade de vida e mais saúde para os moradores. Informe-se no site calrs.gov.br. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria. Apoio, Televisão Santa Maria. Patrocínio, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Beto Ferragens, serralheria, vidros temperados, comunicação visual e prestação de serviços. Há 23 anos trazendo inovações tecnológicas para a área de segurança de sua casa, escritório ou propriedade rural. Sacadas em vidro e inox, persianas eletrônicas, box para banheiro, chaves na hora, vidro temperado e portão eletrônico. Beto Ferragens, qualidade indiscutível para a sua obra com o profissionalismo que você procura. Ligue 3233-1845 e 999332171 e faça orçamento. Olá, quero convidá-los para os cursos livres que eu estou abrindo agenda no meu ateliê Lígia Marques, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Serão cursos de pintura, poesia, arte, que envolverão técnicas e desenvolvimento da criatividade pessoal. Os cursos estão abertos para pequenos grupos ou aulas individuais. Informe-se no telefone 51999648373. Há possibilidade de mentoria e grupos de estudo. Aguardo a sua inscrição. Vamos lá trabalhar? Um abraço. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com a arquiteta Madalena Russi. Madalena, em relação a, depois da etapa do desenvolvimento do projeto, né, que se trabalha em 2D, em 3D e se aprova em prefeituras, aqueles projetos dentro das legislações, os condomínios às vezes exigem também que se passe por uma aprovação, né, os condomínios hoje em dia. Inicia-se a execução da obra, que o teu escritório também faz, né? Fale dessa experiência em relação à execução da obra, a gestão, os cuidados e atenções que os arquitetos profissionais devem ter em relação à execução do projeto na obra e também na relação com aquelas pessoas que estão ali trabalhando, né? É um outro tipo de pessoa.
Mas tem sempre uma relação, tem a relação com o cliente, mas depois tem a relação com o construtor. Sim, Lígia. E são muitos, né? Pintor, marceneiro, eletricista, gesseiro. Muitos mesmo. Executar uma obra precisa de muita paciência, não só do arquiteto, engenheiro, também do cliente, também de quem está executando. Eu gosto de dizer que uma das coisas principais numa obra é que o cliente já saiba o que ele quer fazer. Então, quando um projeto ele é bem investigado, ele é bem feito, ele está na obra, muita coisa já se resolve ali. Imagina, tu está trabalhando lá na obra, né? Tu é um funcionário, um assentador de tijolos, por exemplo, e tu não sabe o que vai acontecer. Né? Tu não está entendendo o projeto. Às vezes não sabe ler direito o projeto, né? Daqui a pouco chega o dono da obra e diz assim: isso aqui está muito pequeno. É verdade. Imagina que confusão. É verdade. Então tu cria uma insegurança que é muito ruim para execução da obra, né? Então eu gosto de dizer que essa parte de execução, de acompanhamento, de gestão da obra, ela é um dos momentos que o arquiteto acaba praticamente se pagando. O que é cobrado para fazer o projeto. Que fica muito tempo ali. Fica muito tempo. E qualquer coisa na obra é muito cara. Né? Fazer uma viga errada e ter que mudar ela de lugar, quanto custa? Né? Não é R$200, é R$2.000, é R$5.000. Então, ter alguém de fato responsável, que esteja entendendo o projeto, que esteja ali junto com a mão de obra, é uma economia na certa. É verdade, é verdade. E evita toda a dor de cabeça que as pessoas têm, às vezes, até medo de construir, né? Medo de fazer uma obra, ou de iniciar uma obra. Preferem comprar uma casa pronta que nem lhe atenda a todas as necessidades do que se arriscar em uma construção. É que as pessoas, infelizmente, alguns, eles seguem o que o outro falou, a experiência ruim do outro, mas não significa que vai acontecer o mesmo contigo, não significa que vai acontecer com aquele arquiteto, com aquele profissional, né? Então a gente tem que aprender também a sentir essa segurança que tu falou, a fazer o filtro, analisar, às vezes pesquisar o currículo do arquiteto e tal, né? Como a gente tira, às vezes, informações de outros, enfim. Isso é saudável. Agora, tu tocou num ponto muitíssimo interessante, que é realmente vivo esse problema do cliente, às vezes, não compreender a dimensão do espaço em projeto, no papel, mesmo que se faça 2D ou 3D, né? A gente não constrói uma maquete em 1x1, em dimensão real, para ele compreender antes de começar a construir, né? Uma coisa, e às vezes ele vai. Tem uma maneira de fazer algo que dá bastante certo, que é ir na casa que o cliente mora naquele momento e medir as coisas que ele tem. Isso. E as coisas e os espaços que ele habita. Então, por exemplo, se ele tem uma cozinha 3x4, se na casa nova a cozinha for 4x4, ele já sabe que ele está ganhando vários metros quadrados. Isso. Né? Ou medir também qual é o tipo de cama que ele usa. É uma cama de casal convencional ou é uma cama 2x2? Né? Então, que já no projeto já esteja inserido a cama dele, que é o que não acontece normalmente nos projetos de apartamentos, né? As plantas as plantas padronizadas. Sempre é a cama menor, né? E a pessoa perde a noção. Tá, mas aqui quanto espaço tem para circular em volta dessa cama, né? Que tamanho que é essa cama? Às vezes compra um apartamento e vai se dar conta quando vai colocar os móveis que não cabe tudo que ele imaginou, idealizou, né? É uma pena. Isso é um problema muito grave. É verdade. E então é um bom exercício mesmo fazer com que o cliente vivencie a sua realidade hoje, à medida do seu lugar hoje, que a gente só consegue mesmo, o arquiteto já tem mais, né, afinado isso, às vezes já sabe até quanto que está medindo aqui, né, a gente se acostuma com o metro, né, mas o cliente não é o habitual dele, então a gente tem que ser um pedagogo junto. Não basta perguntar, né, tem que fazer ele vivenciar. Isso até que altura a pia da cozinha, mas que altura é hoje, né? Que é mais alta, que é mais baixa. E que altura tem o cliente? Nós falávamos antes da entrevista, né? Eu estava te comentando um caso de um colega meu que uma vez teve um projeto para anões
né? Ou mesmo para crianças em escola, ou em brinquedotecas, que eu também já fiz projetos assim. Sim. A medida, né, dos banquinhos para as crianças, de até 2 anos é um, né? Até 4, 5 anos é outro, e vai aumentando. A gente tem que respeitar essas medidas. Esse pré-dimensionamento ali é fundamental para adaptar a realidade do cliente, né? O projeto é a realidade daquele cliente. Tem clientes que são mais altura mediana, tem outros que são bem mais altos, e realmente a pia da cozinha depois gera um problema de saúde na coluna. É, né? Verdade. Eu já tive clientes que me pediram pia um pouco mais alta do que o que a gente tem nos nossos books, né, de arquitetura no Neuffer. Bom, a próxima pergunta, então a gente está quase entrando já nela, mas é muito interessante esse tema, que é sobre acessibilidade. Acessibilidade é a qualidade do que é acessível, né? Sim. O que promove acesso fácil às pessoas. E é uma preocupação constante em arquitetura e urbanismo. Ela está intrinsecamente ligada ao fornecimento de condições às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida, né, que ela possa andar sozinha ou alguém junto, nos espaços públicos, coletivos e também privados, né, Madalena? Tu tens alguns casos que tu poderia citar de projetos que ocorreram que tu teve que fazer rampa, teve que adaptar equipamentos, mobiliários? Cite uns exemplos. Já nos projetos que são públicos ou comerciais é obrigatório, né? Pela lei. Isso ainda não está tão inserido nas pessoas quando se trata de residências, né? Agora, eu penso, se a pessoa está construindo uma casa é um bem durável, às vezes às vezes as pessoas estão construindo uma casa que é para sempre, né? Sim. Ou normalmente estão construindo uma casa que é para sempre. Então, a gente gosta de pensar que essa casa tem que ser acessível para todos. Nem sempre é possível, às vezes os terrenos são muito pequenos, é mais complicado, mas assim, sempre que possível, né? Outro dia eu estive na casa, fazendo um orçamento numa residência, onde o casal deixou um quarto na parte de baixo para usar na velhice, se fosse o caso. Sim. Ou se tivesse que receber alguém da família com uma mobilidade reduzida. Sim. Né? E a porta do banheiro foi deixada uma porta convencional de 70 centímetros. E não passaria uma cadeira de roda ou um andador, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que eu falei, eu disse assim, já pense em colocar, mesmo que vocês não me contratem, pense em colocar aqui uma porta de 80 centímetros. Sim. Porque essa porta te dá possibilidades. Né? Se couber a porta, ótimo. Outra coisa, entrada do box. As pessoas vão envelhecendo e mesmo que não envelheçam, imagina você ter um problema dentro do banheiro, se sentir mal, por exemplo, e cair no chão. Como é que vai abrir uma porta de box que abre para dentro? Né? Então, vai dificultar o acesso a essa pessoa, ao socorro dessa pessoa. Ela caiu ali, né? Quando a gente tem muitas possibilidades, por exemplo, não precisa, uma porta de correr não precisa ser somente 2 folhas, ela pode ser 3 folhas e 3 trilhos e abrir um vão bem grande para te ter acesso ao box. São coisas que são de projeto, né? É só da gente pensar e ter a sensibilidade de que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E a gente pensa, tomara que não com a gente, mas com, às vezes, algum parente próximo, algum familiar que venha visitar, ou que venha passar uma temporada na casa da gente. São coisas que a gente tem que pensar, né? O arquiteto, ele é muito sensível mesmo, ele tem essa questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? Por isso que é um visionário também, né? Porque ele tem que enxergar as probabilidades do que pode acontecer, vir a acontecer, né? Ou se ficar muito tempo naquela casa, já faz algumas prevenções, né? E tu imagina, por exemplo, que deixar uma espera para um elevador. Isso. Só um espaço para colocar um elevador numa casa pode poupar quanto problema, né? Isso mesmo. De tu deixar, e às vezes é simplesmente um espaço, não tem investimento nenhum ali. É só de pensar.
E a tecnologia está sempre avançando, né? Hoje também tem uma espécie de andador, assim, que faz na escada, né? Que leva a pessoa Sim, é uma cadeirinha, numa cadeira, né? É uma cadeirinha que corre num trilho. Isso, são todas as coisas por isso que o arquiteto pesquisa muito, né? Participa de feiras, viagens, né? Para São Paulo, para Porto Alegre, porque tem que estar sempre atento, pesquisando, fazendo pesquisas, na verdade, né? Para saber dos produtos. Sim, a gente atualizados. É o que o cliente espera, né? Que o arquiteto lhe dê as sugestões, as melhores sugestões. Porque eles não estão fazendo isso, né? Os arquitetos são contratados, e quanto mais informação puder trazer e ajudar o cliente, ele se sente sempre satisfeito. É verdade. Tu já tocou um pouco nesse assunto da diferença. Fala um pouco mais de qual é a diferença de planejar um projeto para um cliente que contrata, né, uma arquiteta para construir a sua própria casa, Sim. em relação àquele cliente que é um investidor, né, que ele tem um capital e ele quer construir, ele contrata o arquiteto para fazer um projeto para ser comercializado como um produto depois. Fale um pouco sobre a diferença dessa concepção de projeto para um e para outro. Muda tudo, né? Eu e a arquiteta Amanda, lá do escritório, temos curso de home staging. Ele é um curso ligado com a venda de imóveis, né? Quais são as coisas que mais vendem? Né? O que é importante numa casa? A gente sabe, cada um tem o seu gosto, mas tem coisas que agradam praticamente a todo mundo, né? Então, por exemplo, ambientes mais claros, mais luz natural, uma varanda com churrasqueira e cadeiras na área externa, bem iluminada, bem ventilada, são coisas que... São os elementos que encantam o cliente, que tem uma geral. Venda... Isso. mais fácil e funcional. Digamos. Então, para esse tipo de cliente, a gente também faz projeto, né? Projeto para quem é investidor. E para esses clientes, em especial, é mais a gente que diz, né? Que sugere, do que ele que nos pede. Então, a gente faz esse papel de auxiliar ele com essa expertise que a gente tem em home staging, para que ele tenha uma venda bem interessante desse imóvel depois, né? Uma venda fácil, uma venda rápida, que ele consiga monetizar em cima desse porque ele serviço, tem o capital, né? Mas ele não tem a arquitetura, a visão de projeto, né? É um produto que ele quer vender e ele quer vender logo e se sentir satisfeito. E aí a gente ainda faz mais imagens de fachada, imagens de fundos, para que ele já saiba como vai ficar essa casa e não somente uma plantinha baixa, preto e branco, né? Sim, para o cliente poder, para quem está adquirindo a casa, poder sonhar com ela já pronta. É verdade, para aquele que compra também se sentir bem, né? Nós precisamos encerrar o programa e eu gostaria que tu falasse então brevemente para a gente encerrar. Qual a diferença? Porque o arquiteto ele pode trabalhar tanto como pessoa física como pessoa jurídica, né? Como empresário inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quais as vantagens e desvantagens, enfim, qual a diferença e os limites, né? Que é bom o arquiteto ser pessoa jurídica também. Sim, nós somos pessoas jurídicas. A gente entende que para o tipo de público que a gente atende atualmente, né? Que são casas, por exemplo, é necessário mais segurança para o cliente. Imagina você, às vezes, a pessoa colocando dinheiro economizado por toda uma vida numa casa, né? São R$1 milhão, R$1,5 milhão, R$2 milhões, né? E ele está colocando tudo isso na mão de uma pessoa. Ser uma pessoa física é muito complicado. Para fazer a gestão, né? Entendi. Por exemplo, se eu sou uma pessoa física e se eu vier a faltar, quem vai responder por aquele projeto? Entendi. Ou pelo que eu já recebi para cuidar do sonho dele, né? Então, sendo pessoa jurídica, eu acho que a gente consegue deixar o cliente mais tranquilo com relação ao contrato conosco. Que legal. Né? Ser autônomo também é uma possibilidade, mas aí a gente se limita a 5 notas por ano. Ah, então,
acredito que mais no início de carreira funcione muito bem, mas depois para quem cresce e aumenta o volume de clientes, trabalho. É muito importante que seja pessoa jurídica, e aí os impostos, tudo, eu acho que faz parte, né? Porque o arquiteto não pode também reduzir, né, o seu trabalho. A gente sempre quer ganhar mais, ter mais trabalhos, então a equipe já ajuda, e a empresa jurídica também. Muito bom. Ajuda sim. E o cliente se sente mais tranquilo, né? Mais seguro, né? Mais seguro. Madalena, muito obrigado pela tua presença no programa. Adorei colaborar com o nosso público também sobre essas questões da arquitetura. Muito obrigada pelo convite, Lídia. E a gente se vê então de novo. Estás convidada para seguir, porque a gente sempre voltar novamente, que a gente sempre tem coisas para falar, né? Sempre para contribuir. Obrigada. Certo, muito obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. As peças que decoram o cenário você encontra na minha loja virtual ligiamarques.com.br. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria. Apoio: Televisão Santa Maria. Patrocínio: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center.